Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário e que dá um refresco nos debates que você acompanha de segunda a quinta com a brilhante mediação do Zeca. E na sexta-feira a gente pega os debatedores e extrai deles o melhor por meio das entrevistas. Porque nem sempre no debate é possível dizer tudo ou mostrar tudo que a pessoa, que Deus deu à pessoa. Esse é o objetivo do Vejam Só Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui com o patrocínio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E você que é adepto da tecnologia tem um privilégio inaudito. Evidentemente, esse programa é gravado e quem tem acesso ao Instagram do Vejam Só pode, ou YouTube, pode assistir a gravação, aquilo que estamos fazendo nesse instante, como se fosse uma transmissão ao vivo, com a possibilidade de interagir conosco fazendo perguntas. E o entrevistado de hoje é alguém que a gente tem que fazer todas as perguntas e mais algumas, porque não pode perder a oportunidade. O homem simplesmente sabe tudo e mais um pouco. Então, quem quiser, Angélica, me ajuda aí pela escuta. Quem quiser mandar pergunta, manda pelo Instagram, é esse que está aí na tela? Isso. Então, manda pelo Instagram, @programa Vejam Só. Você manda a pergunta pelo Instagram, ela vai me avisar, eu recebo aqui embaixo, no estúdio, e ponho no ar para o pastor, querido irmão, amigo e alguém que eu admiro sobremaneira e que acabou de se doutorar pela USP, Carlos Augusto Vailate. Seja bem-vindo. Obrigado, Eber, pelos predicados e adjetivos, como eu sempre digo, gentis. É muito bom ter amigos queridos que costumam ver apenas as qualidades e nunca os defeitos, né? Então, a recíproca é verdadeira. O irmão é também um irmão querido, um pastor querido, um amigo querido. E sempre agradeço a gentileza de poder participar aqui do Vejam Só, tentando somar, ainda que minimamente, dentro dos assuntos bíblicos e teológicos frequentemente tratados. Obrigado pelo carinho, pela recepção, pelo acolhimento, né, de sempre. Muito obrigado. O irmão é doutor pela USP. Sim. Doutor em quê? Doutor em estudos judaicos com concentração em estudos da Bíblia hebraica, né? Então, os meus estudos doutorais versaram, sobretudo, em recortes do livro de Êxodo, envolvendo especialmente os capítulos 4 a 14, que começam ali com um preâmbulo do que serão as 10 pragas e que culminam com a abertura do Mar Vermelho. Então, eu traduzi trechos dessas perícopes envolvendo os capítulos 4 a 14, traduzi evidentemente do texto hebraico, de tradição massorética, para o português, e fiz uma análise interdisciplinar, envolvendo elementos antropológicos, filológicos, linguísticos, exegéticos e teológicos presentes no texto, vendo, sobretudo, destacando, acima de tudo, egipcismos, elementos egípcios, culturais e outros presentes em Êxodo, especialmente nos seus primeiros 15 capítulos. E recebeu o título de doutor pela Universidade de São Paulo, uma das universidades mais badaladas do mundo. O que não é pouco. E a hostilidade do mundo acadêmico brasileiro, não só brasileiro, mas no mundo acadêmico, às questões da fé é notória. E ainda assim o irmão conseguiu se doutorar. Então, meus parabéns, louvado seja o nome de Deus pelos talentos que ele lhe deu e que o Senhor está multiplicando. Amém, Heber. Isso aí tudo é fruto da graça de Deus, né? Quando, como Paulo muito bem disse, não fui eu que fiz, mas a graça de Deus é que operou em mim, através de mim. Então, Deus nos dá graça para nós estudarmos nesses ambientes, como o irmão muito bem destacou. Sobretudo as universidades hoje, em termos globais, internacionais, nos fornecem um ambiente muito secularizado, vez por outra anticristão, avesso às questões bíblicas, teológicas e cristãs, e é, portanto, um grande desafio estudar nesse ambiente, diante de todas as opiniões divergentes e tudo, e conseguirmos, pela graça de Deus, evidentemente, mantermos a fé em Cristo, nas Escrituras, na inspiração das mesmas e assim por diante. Mas isso tudo é fruto da graça de Deus. E mais do que isso, né? Angariar o respeito dos antagonistas, né? E
o professor ele já olha pro cristão de soslaio, né? É verdade. Mas depois ele vai acabar respeitando porque o aluno demonstrou capacidade intelectual e espírito de pesquisa compatíveis com aquilo que ele está ali fazendo. Então, é muito legal. É uma vitória, como diriam os antigos, supimpa do povo de Deus na academia. Agora, nem por isso, nem porque ele é doutor pela USP, ele deixou de ser pastor de igreja, né? Qual que é a sua igreja? Eu sou pastor da Igreja Evangélica Jaboque, uma igreja que fica ali situada na Rua Suzana, número 119, na zona leste de São Paulo, uma travessa da Avenida Luiz Inácio de Anhanhamelo, tem esse trava-língua, né? Ali na zona leste, a 1 minutinho do Hospital da Vila Alpina. Então, como eu costumo dizer, pessoas que morarem ali nas vizinhanças e nos bairros vizinhos, né, ali no Jardim Independência, Vila Alpina, Vila Bela, Califórnia, Vila Prudente como um todo, Moca, Parque São Lucas, são mais do que bem-vindos para participarem conosco dos cultos. Às quartas-feiras nós temos um culto ali de estudo bíblico e de oração, e aos domingos nós temos ali o nosso culto ao Senhor, à exceção de uma peculiaridade do último domingo de cada mês, quando nós, então, temos a ceia do Senhor, e nesse dia o culto é apenas matutino, mais ou menos das 10 até meio-dia e meia, e nós o emendamos com um almoço fraterno de comunhão com todos os irmãos e visitantes que queiram nos honrar com a sua visita, com a sua presença também, ou no último domingo, ou em quaisquer outros dias de culto. Ah, tem aí um amigão aí, um irmão em Cristo que está na igreja Jaboque, o Clóvis, né? Ele vai ficar lisonjeado ao ouvir o nome dele. Ele tem muito carinho pelo irmão, pelo programa. Um abraço para o Clóvis. Nós somos amigos lá na Agrade, né? Professor de matemática. Ele conseguiu me ensinar uma coisa que nem no colegial eu consegui aprender, que é logaritmo. Logaritmo. Ele fala muito. Em uma aula. Em meia hora ele me explicou o logaritmo. Sim, sim. O cara é bom. Ele é muito inteligente. Clóvis, um ósculo santo para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e você está em excelentes mãos. Ele frequentou o Moinho Velho quando eu era pastor lá e agora está na igreja Jaboque. Muito bom. Pastor Carlos Augusto Vailate, eu vou chamar a enquete porque nos outros programas eu estou esquecendo de pôr no ar e depois a gente vai entrar no assunto de hoje. Aliás, a enquete já vai apresentar. Mas vamos lá? Você aí de casa, tá? Isso é uma pergunta para você. Você tem mais do que 2 versões diferentes da Bíblia em sua casa? Sim ou não? Né? O que são versões diferentes? Eu tenho a Almeida Revista Atualizada, né? Ou eu tenho a Almeida Revista e Corrigida, ou eu tenho a Almeida Corrigida Fiel, né? Essas são versões da Bíblia. Ou então eu tenho a Bíblia NVI, né? Nova Versão Internacional. Eu tenho a King James Atualizada, que, embora o título seja em inglês, é uma versão em português, né? E por aí vai. Então, você tem versões da Bíblia, NVT? Nova versão transformadora, NAA, Nova Almeida Atualizada. E tem outras. Tem uma porção. Então, você tem mais do que 2? Então, responde sim. Se não tiver uma ou no máximo 2, responde não. Tá bom? E deixa eu mostrar aqui um dos livros do pastor doutor Carlos Augusto Vailate, pastor Vailate. Esse livro é sobre Abacuque, né? Que não fez parte do trabalho de doutorado do irmão, mas que é uma análise completa do livro. Tem Perfeito. O texto original, os comentários, as dificuldades exegéticas, inclusive em Abacuque tem a expressão justo viverá por sua fé, né? Que o irmão faz um comentário muito legal. E tem a tradução particular do pastor Vailate para o livro de Abacuque. Entre outras obras que o irmão já escreveu, todas elas de cunho bíblico. Tem até o manual de feitiçaria.
De demonologia. É a mesma coisa. Sempre que eu venho aqui, o bullying, olha, o Weber faz bullying aqui comigo. O bullying ocorre nesse lugar. É uma delícia. É um bullying do bem, isso é muito bom. É muito bom. Não, porque ele faz uma capa preta, um livro sobre demonologia. É um livro de feitiçaria, uai. Não necessariamente, né? Então, pastor, vamos lá. Já que o senhor vai falar de versões, segunda-feira passada, retrasada, lá no podcast, que o senhor vai participar, chama Se Não Vejamos, um podcast que eu apresento toda segunda-feira a partir das 20 horas. E às quartas-feiras, também a partir das 20 horas, é o Weber Responde. E eu tive uma pergunta lá, que inclusive eu respondi usando os seus termos, aquilo que eu aprendi com o irmão, sobre uma questão lá de Êxodo capítulo 4. Deus tem um trabalho gigantesco nos 3 primeiros capítulos para mobilizar Moisés e fazer Moisés querer voltar para o Egito. Quando Moisés está viajando de volta para o Egito, Deus tenta matar Moisés. Tenha dó, né? Eu sei que a Bíblia a gente tem que aceitar pela fé, mas, poxa vida, ela podia ser mais explícita, não podia, não? O que é aquele troço? Então, esse texto é um texto que o irmão está se referindo à perícope de Êxodo, capítulo 4, versículos 24 a 26, que é uma das perícopes vistas pelos estudiosos da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, como uma das perícopes mais difíceis em termos da sua compreensão, da sua interpretação, do seu significado, e não em termos da sua tradução. A tradução, digamos que é simples. Agora, o entendimento da tradução, o significado dessa tradução, é que é complicado. Por quê? Me permita explicar com um pouquinho mais de detalhes. O texto vai dizer que o Senhor encontrou-o e quis matá-lo. O texto hebraico de tradição massorética não especifica quem o Senhor encontra e quer matar. As traduções, de forma geral, elas inferem que é Moisés, embora Moisés não apareça, por exemplo, no texto hebraico de tradição massorética. Mas como Moisés ele é citado ao longo do capítulo 4, portanto, é inferido, é deduzido que ele seja o objeto ali desse desejo de Yahvé ali de querer matá-lo. Mas é possível também entender que esse indivíduo seja Gerson, o filho de Moisés. Por quê? Porque Gerson, até então, ele não fora circuncidado. Ele o será justamente à medida em que nós lemos o texto. Então, é um texto que ele tem essas ambiguidades, você não tem as referências pronominais muito claras. Por exemplo, o texto vai dizer que Zípora pega ali, é claro, ela circuncida o prepúcio, e lança aos pés dele. Aos pés dele quem? Aos pés de Moisés, aos pés do próprio Gerson, aos pés de Yahvé, em termos metafóricos, antropomórficos, assim por diante, o texto não esclarece. Então, esta indefinição pronominal e de sujeitos nessa diminuta perícope contribui para atribuir à mesma um ar profundamente misterioso. E para ajudar mais ainda, essa mesma estranheza que o irmão tem e que muitos leitores têm quanto a Êxodo 4, 24 a 26, como assim? Deus encontra Moisés e quer matá-lo. Ele acabara de escolhê-lo na sarça e talvez ou minutos, ou instantes, ou horas, ou dias depois já quer matá-lo. Como entender isso? Então, em razão disso, algumas traduções do texto hebraico, por exemplo, a Septuaginta, e traduções ou versões da própria Septuaginta, dirão que não foi o Senhor que quis matá-lo, mas um anjo do Senhor que quis matá-lo, ou apenas um anjo que quis matá-lo. Para complicar tudo, o Talmud babilônico, chamado Talmud Bavli, ele vai dizer que não foi o Senhor, mas foi Satã, foi Satanás que quis matá-lo. Por quê? Para tentar driblar essas dificuldades interpretativas no texto. Quer dizer, como o irmão muito bem colocou, como entender a ideia de que um Deus onisciente e que evidentemente, portanto, conhece todas as coisas, ele vocacionara Moisés instantes antes e na sequência do texto do capítulo 4, portanto, ele quer matá-lo. Que história é essa? Então, em razão desse desconforto textual, como o irmão muito bem assim expôs, é que a Septuaginta, versões da Septuaginta e o Talmud babilônico vão atribuir a outros indivíduos, a outros personagens, e não ao Senhor indiretamente, a Yahvé,
ou Yahweh, por exemplo, essa intenção de matar. Então, não foi o Senhor. Textos vão dizer foi um anjo do Senhor, ou foi até mesmo o próprio Satanás. Então, de forma muito resumida, é um texto de fácil tradução, mas não de fácil interpretação. Por quê? Em razão da ausência de sufixos pronominais ou de identificações dos sujeitos presentes no texto. Essa certa ambiguidade ou obscuridade contribui para diversas estranhas e interessantes interpretações sobre o texto. E essa é a maravilha de estudar a Bíblia. Essa é a maravilha de ter um doutor, porque nós não combinamos nada. Ele não sabia que eu ia fazer essa pergunta. Você viu ele abrir a Bíblia? Você viu ele pesquisar? Você viu ele falar assim, olha, isso aqui eu preciso verificar o original? Você viu? Você não viu nada. Ele falou como se tivesse acabado de estudar o assunto e vindo para cá. Tá aí, ó. Essa é uma das características do homem de Deus, porque o Espírito Santo aviva a memória, mas o homem se debruçou, sei lá quantos dias em cima desse texto. Agora, pastor, qual a aplicação desse texto? Por que ele está na Bíblia? Então, esse texto, eu diria que uma das razões pelas quais ele está na Bíblia, lembrando que nós estamos nos referindo a um texto veterotestamentário e, portanto, ambientado num contexto judaico. Então, um dos propósitos, eu entendo, desse texto estar na Bíblia práticos, de uma perspectiva, no caso, judaica, é buscar explicar a seriedade da aliança com Yahvé, e que é, por exemplo, exemplificada por meio da circuncisão, de modo que a não circuncisão, quer de Moisés, quer do filho, por exemplo, ela resulta na ira de Yahvé. Porque aqueles que não têm a marca da circuncisão, eles, portanto, estão excluídos da aliança com Yahvé. E, portanto, eles estão também sujeitos à sua ira e ao seu juízo. Esse é um dos propósitos, eu diria que bíblicos, exegéticos, assim por diante. Poderíamos elencar outros de forma prática. Por exemplo, poderíamos dizer que mesmo homens de Deus do quilate de um Moisés estão sujeitos a cometer erros e falhas. E a Bíblia, como lhe é peculiar ao longo de todo o texto bíblico de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia não maqueia, não camufla os erros, os pecados e as mazelas, sobretudo de homens e mulheres de Deus. Então o texto bíblico deixa claro que Moisés ali, ele foi, ao que tudo indica, presumindo-se que ele é o sujeito presente ali no contexto todo, como eu disse, que há uma dificuldade, mesmo homens de Deus, eles são pecadores. E, portanto, em que pese Moisés ser o vulto que é na tradição bíblica judaico-cristã, ele é um simples mortal como nós e, portanto, tem os seus erros, os seus problemas, recebe como que se fosse uma reprimenda de Zípora, né? Ela diz lá, Hatan damim matali, ou seja, esposo de sangues ou um esposo sanguinário és tu. Talvez criticando Moisés pelo fato dele não ter realizado a circuncisão no seu filho Gerson, o que teria atraído a ira de Yahvé. Eu acho justo o contrário. Eu acho que ele não circuncidou porque ela não queria. Ela que vai, nesse contexto, curiosamente, é Zípora quem vai circuncidar ali Gerson nesse contexto. E ela lança o prepúcio aos pés. Isso não é uma atitude de agressão? Não necessariamente. Há estudiosos que entendem que esse é um ritual apotropaico. Deixa eu explicar esse palavrão. Apotropaico vem do grego apotropaios. Então, a ideia de uma espécie de um ritual que afugenta o mal. O mal seria, no caso, entre aspas, o próprio Yahvé com a sua ira, quer dizer, Deus se vê satisfeito na sua ira e, portanto, ele se afasta. Ou um anjo do Senhor, como dirá, por exemplo, a Septuaginta, ou um anjo, ou Satanás, conforme o Talmud babilônico. Embora o texto hebraico diga que é o Senhor, mas o texto bíblico não vai explicar, por exemplo, aos pés de quem ela vai lançar o prepúcio. Então, pode ter um gesto de um ritual. Vários estudiosos vão dar várias interpretações. Se é um ritual de casamento, um ritual exorcístico, um ritual de afastamento do mal, dos demônios e assim por diante. Enfim, é um texto pequeno, mas problemático em termos interpretativos. De ritual de afastamento do mal até dá para entender, porque a morte estava... Alguém estava para morrer. Perfeito. A gente não sabe quem, mas alguém estava para morrer. Perfeito. Não era Zípora. Sim. E agora fica claro que a circuncisão foi de Gerson?
Então, aí tem outro detalhe curioso que ajuda a embolar mais ainda o meio de campo. Qual é? O final dessa perícope, mais precisamente Êxodo 4:26, não cita circuncisão no singular, cita circuncisões. Está brincando? É. Então, é apenas uma força de expressão ou isto significa que tanto Moisés quanto Gerson não foram circuncidados? Certo. Isso levanta outro problema. Qual é? Como imaginar que Moisés, hebreu, não tivesse sido circuncidado, visto que isso já fazia parte desde o texto genesiano, quando Deus ordena que Abraão, Ismael fossem circuncidados? Como explicar que ele não fosse circuncidado por Joquebede? Primeira coisa. Segunda, que complica mais ainda, não eram apenas os hebreus que circuncidavam os meninos ali na sua infância, os egípcios também. Ah, é? Então, os egípcios, quer dizer, em tese, se Moisés escapou da mão de Joquebede, como que ele escaparia da circuncisão egípcia? Então, nós temos, perceba que é um texto que ele tem problemas ali interpretativos. A tradução é sossegada. Agora, um dos grandes problemas, um dos grandes desafios que um biblista, um exegeta tem, não é simplesmente traduzir o texto. Muitas vezes o que o texto diz em termos de tradução é simples. O problema é o que esse texto, que muitas vezes é fácil na sua tradução, significa. Isso diz isso, tá bom, mas isto quer dizer exatamente, precisamente o quê? Então, como nós estamos distanciados do texto bíblico, nós experimentamos aquilo que os estudiosos, hermeneutas, exegetas dirão, nós enfrentamos um abismo linguístico, cultural, espiritual, geográfico e assim por diante. E tudo isso dificulta uma compreensão mais acurada, mais pontual e mais precisa quanto ao texto bíblico. Legal. Bom, a pergunta agora do tema. Por que existem tantas traduções da Bíblia se a palavra de Deus é uma só? Tá, traduções aqui em português, né? Perfeito, perfeito. Eu diria, Heber, que isto se dá pelo menos por 3 razões, né? É porque temos tantas traduções da Bíblia, por exemplo, em português, como o irmão muito bem colocou, se a Bíblia, a palavra de Deus, é uma só. Eu diria que isso ocorre primeiro por razões manuscritológicas. Nós não temos um manuscrito único. Nós temos milhares de manuscritos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então, por exemplo, só do Antigo Testamento, entende-se que nós tenhamos pelo menos cerca de 3.000 ou mais manuscritos hebraicos, entre fragmentos assim por diante. Isso resultará, Heber, em cerca de mais de 900.000 variantes textuais. O que são as variantes textuais? De forma muito breve e sintética. Então, um texto hebraico que traz, por exemplo, aqui o sujeito, um exemplo, verbo e predicado, o outro texto omite o sujeito, o outro inverte a ordem, primeiro vem o verbo, depois o predicado, aqui traz o artigo definido, ali não traz, aqui traz um termo hebraico, o outro traz um termo análogo. Então, tudo isso é contabilizado como uma variante textual distinta. Então, só no Antigo Testamento temos cerca de 3.000 manuscritos hebraicos, entre fragmentos, trechos e outros, o que resulta em 900.000 variantes textuais. No Novo Testamento, nós vamos ter ali, por exemplo, nesse caso, mais de 400.000 variantes textuais, decorrentes de cerca de 5.800 ou um pouco mais de 5.800 manuscritos e trechos de manuscritos. Então, a depender do tipo de manuscrito que você consulte, por exemplo, no Antigo Testamento, só para explicar com um pouco mais de detalhes. Eu posso pesquisar o texto massorético, o texto hebraico de tradição massorética, que é um texto medieval. Se eu consultá-lo e usá-lo como base para a minha tradução, eu terei uma tradução X. Se eu pesquisar a Septuaginta, por sua vez, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, escrita entre o 3º e 1º séculos antes de Cristo, mais ou menos. Se ela for a fonte, a base da minha tradução, não em todo o texto veterotestamentário, mas em boa parte dele, eu poderei ter, dependendo dos textos, outro tipo de tradução. A mesma lógica para o Novo Testamento. Então, eu tenho no Novo Testamento grego,
o grego koiné, eu vou ter manuscritos mais antigos, sobretudo datados a partir do quarto século. Então, se eu me basear nesses textos, eu terei, em muitos momentos, em vários momentos, um resultado tradutivo X. Se eu me basear em textos mais tardios, por exemplo, o chamado texto majoritário ou texto que muitos entendem que é a mesma coisa, mas não é, o texto bizantino, porque a maioria do Novo Testamento grego, ou de manuscritos, melhor dizendo, do Novo Testamento grego, são desse período chamado bizantino, que é um período mais tardio, século IX, X, XI, XII, assim por diante. Se eu me basear nesses tipos de manuscritos, eu terei outra tradução. Então, primeira razão, porque temos tantas traduções da Bíblia, se a Bíblia é uma só. Primeiro fator é o fator manuscritológico. Dependendo dos manuscritos do AT e ou do NT consultados, hebraicos, aramaicos no AT e gregos do Novo, eu chegarei a traduções distintas. Daí o porquê de tantas Bíblias. É a primeira razão. Um segundo fator é o fator metodológico. Quando nós traduzimos a Bíblia, nós podemos nos valer, pelo menos, via de regra, 2 métodos tradutivos e talvez acrescentaríamos um terceiro. Quando nós vamos traduzir a Bíblia, nós vamos nos valer de um desses métodos ou de uma mistura deles, a depender do texto, que são os métodos de equivalência formal literal, por exemplo, vistos na Almeida Revista e Corrigida, o método de equivalência conceitual, dinâmica ou funcional, visto numa NVI, numa NAA, numa Bíblia de Jerusalém, numa tradução ecumênica da Bíblia, ou o método parafraseado, visto, por exemplo, na Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Então, de acordo com o método pressuposto e empregado numa tradução, eu terei traduções mais literais. Vamos citar exemplo para deixar bem claro. Vamos pegar Gênesis 1:1, que todo mundo conhece, né? A tradução clássica de Gênesis 1:1 que nos vem à mente, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu dei uma ênfase de propósito. Criou Deus. O verbo vem antes do sujeito. Esse é o típico caso de uma tradução formal. Porque o hebraico, assim que está no hebraico. É assim que está. O hebraico está desse jeito. E é o que a Almeida Revista e Corrigida traz. Então, o hebraico traz Breshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Bara Elohim, ou seja, criou Deus. Só que, por quê? A ordem típica da sintaxe, da gramática hebraica, é primeiro verbo, sujeito e objeto. Então, o verbo criou, sujeito Deus, objeto os céus e a terra. É típico. Se você pegar depois uma ara, ela já vai alterar. Ele vai dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ela seguiu a lógica em português, que é sujeito, verbo e objeto. Entendeu? Então, aí você já percebe essas diferenças. Então, o tipo de metodologia tradutiva empregada, se é uma metodologia mais formal literal, como uma ARC, você vai buscar seguir a forma do texto, você vai privilegiar o texto dentro do possível, evidentemente a sua literalidade, dentro do possível. Nem sempre é possível seguir uma tradução literalmente, senão nós vamos ter verdadeiras barbaridades no texto. Se você seguir uma metodologia dinâmica, conceitual ou funcional, você vai privilegiar, não que não privilegie o texto, mas, sobretudo, o leitor. E se você pegar e privilegiar uma paráfrase, você vai, então, favorecer uma tradução e interpretação mais livre do texto. Então, isto, de novo, é um segundo fator que vai explicar por que nós temos tantas traduções. Porque uma comissão de tradução se vale de uma perspectiva mais formal literal. Almeida Revista Corrigida. Outra, eu acabei de participar, quer dizer, estou no término de uma NVI, revisando a NVI, uma nova NVI que surgirá, e a NVI, por exemplo, se baseia nessa perspectiva metodológica mais conceitual. Quer dizer, a NVI, a boa parte das Bíblias dos últimos anos, elas seguem uma espécie de uma mescla entre um método de tradução literal e formal, de um lado, e o método conceitual, dinâmico ou funcional do outro. É uma espécie de uma mescla, porque nem tudo dá para traduzir de forma literal e nem tudo de forma absolutamente conceitual. Então, você tem que pegar o melhor dos mundos, dependendo do texto bíblico a ser traduzido, analisado e assim por diante, e buscar trazer uma tradução que respeite os manuscritos que temos, não temos mais os manuscritos
originais, os chamados autógrafos, mas temos cópias. Então, dentro daquilo que nós temos de melhor, dentro do criticismo bíblico, dentro dos estudos da manuscritologia bíblica, da crítica textual, é que nós vamos fazer isso. Então, esse é um segundo motivo. Uma terceira e última razão, que eu elencaria aqui entre outras possíveis, seria a polissemia presente no texto bíblico. O que é a polissemia? Existem muitas palavras e ou expressões bíblicas que possuem uma multiplicidade de sentidos e que, dependendo do olhar, evidentemente, subjetivo do tradutor ou tradutores, isso poderá ter sentidos ou traduções distintas. Então, por exemplo, nascer de novo, né? De novo, o termo grego anothen, ele também significa do alto. Só que um tradutor, ele não consegue traduzir as duas coisas no texto. Ou ele coloca nascer do novo e coloca uma nota de rodapé, ou do alto, ou ele coloca no texto do alto e na nota de rodapé, ou de novo. Porque as duas possibilidades estão ali presentes no texto. Só que o tradutor tem a inglória, ele está na inglória posição, frequentemente, de escolher um termo em detrimento de outros. Ele tem que decidir qual seria o melhor significado para uma palavra ou para uma expressão num texto. Em outra Bíblia, outro tradutor ou tradutores escolherão a palavra que esse tradutor deixou de lado, por N razões. E isso explicará de novo o porquê de termos várias traduções da Bíblia, por exemplo, em português. Então, razão manuscritológica, razão metodológica, envolve a metodologia de tradução, e a polissemia. Palavras e expressões têm podem ter uma multiplicidade de sentidos e, a depender daqueles que eu escolher, eu posso dar uma tradução X ou Y ao texto. Aí já surgem algumas questões. Várias. A primeira delas, o senhor falou, a gente tem que usar o que nós temos de melhor. Não temos os autógrafos, isto é, o papiro onde Moisés escreveu, aquele papiro não existe mais. Ele acabou com o tempo. Mas ele foi copiado inúmeras vezes para se manter, né? E nós temos essas cópias. Aí o senhor fala assim, temos que usar o que há de melhor. Uma discussão muito grande, por exemplo, entre a Almeida Corrigida Fiel e a Sociedade Bíblica, sim, é a de que a Almeida Corrigida Fiel se baseia no chamado texto recebido, que tem a ver com o texto bizantino lá que o senhor mencionou, e o senhor vai explicar por que não é a mesma coisa e tal. Que são manuscritos mais tardios. Exatamente. Do século XIV, do século XV, da nossa era. Isso, perfeito. Ok. Eles deram origem à Revista Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil e, mais especificamente, da Trinitariana. Perfeito. Ou a King James também, a King James Version, no contexto anglófono também. A Bíblia americana, a Bíblia inglesa, né, King James, de 1600 e lá sei quando. Sim. 1611. Sim. Século XVII, segue esse texto aí. A Revista Corrigida de Almeida, ela é muito parecida em português com o texto da King James original. Tá bom. Mas não seria melhor pegar os manuscritos mais antigos que foram descobertos depois? Bom, eu vou já dar a minha perspectiva. Eu diria sem titubear. Sim, é evidente. Né? Porque qual o problema? Aí nós temos uma discussão técnica que vai longe para chuchu. O irmão já situou muito bem a problemática. Né? O que acontece? A maioria... eu acabei de mencionar que nós temos, por exemplo, mais de 5.800 manuscritos entre fragmentos e outros do Novo Testamento grego, o que vai resultar em mais de 400.000 variantes textuais. A maioria desses documentos envolve um chamado texto bizantino, que também será bizantino, porque vem da época ali de Bizâncio, o império que, por sua vez, a cidade ali que vai suceder o contexto do Império Romano e assim por diante. Só que aí nós temos algumas questões. De fato, o pressuposto de quem defende o texto majoritário, sendo bem sintético, tentando ser sintético, o pressuposto é, se esse texto existe, uma passagem X, ela é repetida em diversos manuscritos,
Ou seja, é uma questão de quantidade, de quantificação. Então, se eu tenho muitos e muitos manuscritos, em que pese sejam tardios de determinados textos, eles falam praticamente a mesma coisa. Então, essa quantidade de textos iguais ou quase idênticos só pode ser o original. Isso é um pressuposto, tá? Qual é o problema? É que esse tipo de texto bizantino, que, por exemplo, o irmão muito bem colocou, ele é tardio, século IX, décimo, décimo segundo e tudo, ele não está presente, por exemplo, nos primeiros 4 séculos, que é o texto mais antigo. Ora, se ele é o texto original, como muitos alegam, como, por exemplo, a Sociedade Trinitária e outras, e eu digo com todo o respeito do mundo, porque envolve um pressuposto metodológico e tudo, por que ele está ausente nos primeiros 4 séculos? Então, muitos vão dizer, porque ele foi, de tanto ser recenseado, copiado, ele foi apagado, foi deteriorado com o passar do tempo. Mas todos os manuscritos, sem exceção, 100%, não sobrou nada. Então, eu concordo. Como é que ele vai reaparecer lá na frente? Não, e vai reaparecer de uma forma diferente. Esse é o problema. Então, eu concordo, eu tenho uma propensão em dizer que isso é discutível, tá? Por isso que quando nós falamos de melhores manuscritos, a gente pega um texto, né, sobretudo de cunho hermenêutico, exegético, um comentário, os melhores manuscritos. A grande pergunta é, melhores segundo quem? Melhores segundo aqueles que defendem um texto majoritário, no caso do Novo Testamento, melhores segundo aqueles que defendem um texto antigo, que é o meu caso, por exemplo, melhores de acordo com quem? Então, a ideia seria de textos antigos. Eu diria que, se eles são os antigos e pertencem, por exemplo, ao contexto do 4º século, há uma propensão destes estarem mais próximos do que seria o texto original. É o que o irmão colocou na pergunta. Então, de forma absolutamente resumida e sintética, eu tenho também essa perspectiva. Tanto é que, me permita dizer, a maioria das traduções da Bíblia nos últimos anos, décadas, em razão de todos os avanços nas ciências bíblicas, exegéticas, manuscritológicas, envolvendo crítica textual, a maioria das traduções não segue, por exemplo, a perspectiva da Sociedade Bíblica Trinitariana. A maioria. Por exemplo, se você pegar uma NVI, uma NAA, uma Bíblia de Jerusalém, uma tradução ecumênica da Bíblia, uma nova versão, claro, transformadora, com algumas questões excepcionais aqui e ali, em geral, elas não seguem. Então, quem vai seguir? Por exemplo, a Sociedade Bíblica Trinitariana. Em termos acadêmicos, isto, em razão das últimas descobertas e tantas outras coisas, isso será questionado por muitos, obviamente respeitando a metodologia da Sociedade Bíblica Trinitariana, os seus pressupostos metodológicos, tradutivos e outros. Isso envolve pressupostos, tá, Heber? Então tem quem dirá, o texto majoritário ou o texto bizantino é o melhor. Não, o texto antigo é o melhor. Então, de novo, melhores textos de acordo com quem? Então, essa é a questão. Aí é que tá, né? Porque, assim, um dos argumentos em favor da versão do texto recebido, das traduções baseadas no textus receptus, Perfeito. é a seguinte: foi o texto que os reformadores usaram. Então, os grandes teólogos, Calvino, Lutero e os seus sucessores, qual foi o texto que eles usaram? Foi o texto de Erasmo de Roterdã. Perfeito. Que é o Novo Testamento grego, é verdade. Que é o Novo Testamento grego, o texto recebido. Então, eu não acho que esse seja um bom argumento, né? Porque os reformadores usaram... veja bem, hoje, o que nós temos hoje à nossa disposição, Heber, em termos de descobertas, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, 1947, 1948... a descoberta de vários e vários outros manuscritos do texto hebraico, do texto grego, o avanço das ciências de crítica textual, nada disso estava à disposição de Lutero, Calvino, de Armínio e de outros. Então, nós estamos bem à frente deles em termos de todos os avanços escriturísticos, metodológicos, manuscritológicos, de crítica textual e outros que envolvem as ciências bíblicas. Eles não tinham isso. O chamado Textus Receptus, que terá ali, por exemplo, a sua publicação em 1633, com Erasmo de Roterdã e tudo,
O próprio Erasmo de Roterdã, esse texto passa por uma edição, depois por uma segunda edição, depois por uma terceira edição. A terceira, que vai ter depois os seus melhoramentos, as suas melhorias, é que estará, por exemplo, presente nas mãos de muitos reformadores. Só que ele é um texto que ele tem os seus problemas, porque ele se baseia numa meia dúzia de textos gregos, quando nós temos hoje centenas de milhares e assim por diante. E você tem uma série de outros problemas em termos manuscritológicos ali. O próprio Erasmo, ele vai se valer de meia dúzia, 7, 8 outros textos, a partir do momento em que ele dedica-se a estudar o texto grego com mais afinco, né? De modo que, apesar de todo o seu conhecimento, ele era, sem dúvida alguma, um senhor erudito de grego, ele não tinha todo o material resultante de todas as descobertas e avanços nos estudos bíblicos que temos. E o próprio Erasmo e estudiosos do seu texto admitem que o texto dele tinha muitos e muitos problemas, inclusive erros, ele tem que revisar e assim por diante. Então, esse foi o texto base, como o irmão muito bem colocou, da Almeida Revista Corrigida. Aí é outro caso que envolve João Ferreira de Almeida, tem outra discussão sobre se João Ferreira de Almeida, por exemplo, conhecia o hebraico. Existem muitos estudos, existe uma tese por exemplo, uma tese de doutorado de um frei português chamado Herculano, né? E ele, por exemplo, ele vai questionar, usando várias outras fontes, eu estou indo para outro assunto, tá? Por exemplo, a capacidade ou conhecimento que João Ferreira de Almeida tinha, por exemplo, do hebraico bíblico. Grego parece que, de fato, ele conhecia. Mas então por que ele segue tão de perto a King James? Por que ele segue tão de perto a King James? Então, tem a impressão que ele pegou o texto em inglês e traduziu. É que assim, a história dele seria longa, né? A história de João Ferreira de Almeida é assim, quando ele começa a traduzir a Bíblia, e ele é uma pessoa precoce, com seus 14, 15, 16 anos, ele não conhece hebraico nem grego. Mas ele conhece, sendo português, ele conhece francês, conhece latim, conhece espanhol, então ele conhece ali a Vulgata, claro, então ele usa esses tipos de traduções do texto bíblico como um texto inicial. Só ao longo dos anos estudando, sobretudo o grego, de novo, há uma grande discussão sobre se João Ferreira de Almeida, salvo engano, o doutor que vai trabalhar isso, por exemplo, acho que não sei se é Herculano, Alves, o nome dele, que é um frei, evidentemente do contexto católico e português, ele vai trabalhar, a tese de doutorado dele envolveu Almeida Revista Corrigida e a figura de João Ferreira de Almeida. Então ele vai questionar com muita contundência o conhecimento de hebraico de João Ferreira de Almeida. Então ele trabalha com uma mescla de textos, né? É por isso que a Almeida Revista Corrigida, quando ela é lançada, sobretudo, claro, nos seus primeiros anos ali e tudo, ela está repleta de erros. Repleta de erros, porque João Ferreira de Almeida só vai trabalhar isso ao longo da história. Quer dizer, a Bíblia toda de João Ferreira de Almeida ela será concluída, Antigo e Novo Testamentos, por volta de 1753, mas ele já havia morrido há muito tempo. Quem vai dar continuidade? João Ferreira de Almeida morre traduzindo, ele traduz todo o Novo Testamento, aí sim já tendo estudado o grego, do grego para o português. O Antigo Testamento é essa obscuridade toda que eu falei. Então ele traduz o texto até Ezequiel 48, 21, ele morre, e depois um amigo dele, um pastor reformado holandês, chamado Jacobus op den Akker, que vai continuar a tradução de Ezequiel 48, 22 até Malaquias. Então, João Ferreira de Almeida, em tese, não é totalmente almeidaana, vamos assim dizer. Mas, voltando ao texto e à sua pergunta, Heber, então, nós vamos ter, de fato, uma série de problemas. Erasmo de Roterdã, ele é absolutamente importante para a Reforma Protestante, porque o texto que ele usa, grego, à disposição à época, é assim, Erasmo fez o melhor que ele podia dentro dos manuscritos e do conhecimento todo manuscritológico e de crítica textual que ele tinha à sua disposição, que é inferior ao contexto atual em que nós nos encontramos. Por isso que o texto dos Receptos não é um texto, por exemplo, hoje, pela crítica textual em geral, à exceção de um outro estudioso, que seria uma minoria,
em termos acadêmicos, que as pessoas vão levar a sério mesmo, que vá defendê-lo. Porque diante de todas as descobertas, o Textus Receptus, ele não é o melhor fundamento para a tradução do texto grego neotestamentário. Então, a gente falando isso, a pessoa pode perguntar assim, mas como é que eu vou confiar, então, na Bíblia, né? Se tem tantos problemas assim. É que a gente fala de variante textual como se fosse uma coisa muito severa, muito séria. E vou dar um exemplo bem idiota aqui, né? Sim. As variantes textuais têm a ver com o jeito de escrever nomes. Perfeito. Um escreve de um jeito, outro escreve outro. Por exemplo, Éber. Tem Éber com E e tem Éber com H. Né? Uhum. Isso é uma variante textual. Então, cada vez que aparecer um Éber, é contado uma variante. Qualquer mudança no texto, de acordo com a comparação, é uma variante. O objeto, se a pessoa põe O ou O, né? Entregou-o ou entregou-lhe. Pronto, é outra variante. Perfeito. Que mude o sentido a praticamente nada. Né? Praticamente nada. O problema é que esses eruditos aí ficam se debruçando sobre as minúcias. Sim. Uma das vantagens do texto recebido, o texto de Erasmo de Roterdã, é que ele é mais uniforme, pelo menos eu acho, não sei, do que o texto crítico, que é bem mais antigo e que tem muito mais variantes textuais. Então, mas, de novo, Éder, há uma uniformidade, mas esses textos nos quais Erasmo se baseia são textos tardios. Né? São textos tardios e que, de novo, e ele pega poucos textos. Nós temos muitos textos. Esses poucos textos e de um contexto histórico tardio, eles não refletem, né, por exemplo, todas as descobertas arqueológicas, manuscritológicas, de crítica textual e assim por diante. Portanto, digamos, vamos assim dizer, são textos mais empobrecidos diante de tudo que nós temos e com problemas que envolvem isso. Então, por exemplo, são textos que muitas vezes não vão refletir aquilo que está nos manuscritos, voltando a uma pergunta anterior que o irmão fez, mais antigos, ali do contexto do IV século e tudo. Então, tá bom. Então de novo, ele faz o melhor que pode dentro de todos os manuscritos e conhecimento de crítica textual e tudo que ele tem à época. Ok. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para o teólogo. Pois não. Tá? Olhando as traduções bíblicas baseadas no texto recebido, o texto bizantino, enfim, Almeida Corrigida Fiel, por exemplo. Tá. E a tradução mais recente, a NAA, Nova Almeida Atualizada, que usa o aparato crítico. Ou a NVI, que você está trabalhando, também usa o aparato crítico. Perfeito. Qual doutrina que uma das duas não sustenta? Então, em termos de doutrina, em termos doutrinários, eu concordaria com você. Você não tem elementos ali, por exemplo, substanciais que vão prejudicar aspectos doutrinários, teológicos e tudo. Eu concordo. A questão é que nós não temos só isso na Bíblia. Nós temos outros tantos elementos que podem dar uma configuração e uma interpretação distinta do texto. Não é que você vai, obviamente, dizer, você vai criar uma heresia. Mas a questão é, você tem textos distintos, mas nesse ponto eu concordo. Você não vai ter um comprometimento. Né? Agora, a minha preocupação não é só esta. A minha preocupação, de novo, você tem um apanhado menor, ele de novo pega 6, 8 poucos manuscritos, diante de toda a riqueza que nós temos. Então, eu não sacrificaria de jeito nenhum essa riqueza. Lógico que não. E esse grau de detalhes em que pesem elementos teológicos e doutrinários não serem sacrificados, eu não abriria a mão dessa riqueza em nome disso de forma alguma. Então, meu irmão e minha irmã que tá nos assistindo aí em casa, presta atenção no que eu vou falar agora. Olha só. O que o pastor Vailate está fazendo é mostrando, nós não cansamos de buscar o refinamento daquilo que Deus ditou na sua palavra. É esse o esforço que eles estão fazendo. Perfeito. Porém, se você tem o pior texto bíblico aí de casa, ele é totalmente confiável para você aceitar o Senhor Jesus e ser salvo e ir morar no céu. Concordo. Nenhuma Bíblia que você tem em casa, desde que seja evangélica, genuinamente evangélica, ela te desvia da verdade. Nenhuma. Tá? Então, e tem um outro fator que ele não quis mencionar, mas eu vou mencionar. Ele não quis mencionar por favor, por questões éticas, mas eu vou mencionar. Existe uma coisa,
Então, vamos supor, eu, ele e você, aí de casa, a gente se junta para fazer... Vamos fazer uma versão da Bíblia? Vamos fazer uma tradução da Bíblia. Nós vamos esbarrar nas 3 questões que ele mencionou, que são questões técnicas muito severas, mas há uma outra questão. Eu acho que a melhor tradução para isso aqui é essa, para essa fala de Jesus, é essa daqui. Aí você diz assim, olha, essa fala já foi traduzida em português pela Sociedade Bíblica do Brasil e está registrada. Se você fizer uma versão copiando, a Sociedade Bíblica do Brasil pode processar por plágio. Eles tiveram um trabalhão danado para traduzir, você vai lá, copia e vende. Né? Porque você não vai dar a Bíblia para ninguém, você vai vender. Então você vai ter lucro, né? Em cima do trabalho do outro. É o famoso direito... Como é que é? Copyright, né? Sim, direito autoral e tal. Direito autoral. No caso de tradução, então, às vezes, você tem que fazer uma tradução. Eu lembro, quando a NVI começou, ela esbarrava nisso. Né? O Saião falava assim, um tradutor lá. Eles brigavam, a gente tinha a sala um do lado do outro, né? Então, eu ouvia. Eles brigavam a tarde toda para traduzir, por exemplo, a palavra... Uma das discussões que eu me lembro muito é como vamos traduzir o Paráclito. O Paracleto, nem sei como fala. Sim. Né? Que na versão tradicional é o Consolador. Perfeito. Né? Perfeito. E discutiram o dia todo. Por quê? Porque Consolador, aquele que traz o consolo, já existe na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Revista Corrigida, na Sociedade Bíblica do Brasil e na Almeida Corrigida Fiel. Então, é direito autoral. Sim. Então, se você puser tudo igual ao que já tem... Mas aí só há um detalhe, assim, o Euclimão falou, está correto, isso não quer dizer que outras traduções não possam usar Consolador, não é esse o problema. Se o texto grego permite, o problema, evidentemente, é se você deixar o versículo todo idêntico ao que tem numa revista corrigida, revista atualizada e assim por diante. Isso, evidentemente, configura-se como plágio. E, obviamente, quem trabalha com traduções e revisões, ele vai, vez por outra, cotejar, no caso uma NVI, com outras traduções. Né? Então, vira e mexe, olha, isso aqui está muito Almeida, então aqui você tem que... Existe... O Saião cansou de falar isso. É verdade. O cara falava assim, olha, a melhor... Achei, a tradução é tal, tal, tal. Aí ele falava assim, isso aí é Almeida. E era mesmo. Perfeito. Então, fazer o quê? Né? Lembrando que a Almeida, por exemplo, passou por várias revisões. Sim. Tem a Almeida Revista Corrigida, que só ela passou por várias revisões. A Almeida Revista Atualizada, agora uma nova Almeida Atualizada. Esta, sim, saída agora do forno, digamos, mas todas as outras passaram por mais de uma revisão. Então, é natural que, à medida que isso ocorre, tradutores ou revisores, eles vão refinando, apurando o texto. Né? Agora, é evidente que traduções e versões bíblicas... vez por outra, inevitavelmente empregarão os mesmos termos, porque o texto hebraico, o texto grego diz. Eu não vou deixar de usar porque Almeida disse, ou outro. Agora, evidentemente, você não vai copiar o versículo todo, porque aí é que é o problema. Percentual de originalidade, senão é plágio. Tem que tomar cuidado. Você tem que ter um percentual de originalidade. Não os termos técnicos, obviamente, né? Como é que você traduz o Paráclito? Então, eu não trabalhei esse texto no Novo Testamento. Eu não sei se ali eles deixaram como consolador mesmo. A minha ênfase foi veterotestamentária. Então, eu mexi praticamente em quase todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, sobretudo profetas maiores, menores, salmos, cantares, enfim. O Antigo Testamento todo, de alguma forma, mexi ou participei de comissões que mexeram ali. De alguma forma, você trabalhou em Malaquias? Malaquias também. Tem como amenizar o roubará o homem a Deus? Pois é. Então, aí a tradução ela vai caminhar para esse tipo de significado. Não tem jeito. Dizimista fajuta. Se não der o dízimo, você pode até ter todas as razões do mundo, mas você está roubando a Deus. E acabou. Ponto final. Bom, o que é o Talmud? Você falou de Talmud, eu não sei o que é o Talmud. Não, eu citei, por exemplo, você tem o Talmud babilônico, que ele vai trazer um compilado, por exemplo, de interpretações dos sábios e rabinos da antiguidade. O Talmud babilônico, ele é uma compilação de documentos que, via de regra, ele é situado historicamente entre o 2º ao 6º séculos da nossa época. E por que chama babilônico?
Porque aí que tá, ele vem justamente para distingui-lo do palestínico, né? Ele é o mais famoso porque ele é visto como sendo resultado de sábios que viveram ali no contexto da Babilônia antiga ou que retrataram perspectivas teológicas e outras e que depois vão transformar todos os elementos ali transmitidos de forma oral, a tradição oral, na forma escrita. Aí tem toda a discussão sobre quando isto se dá, mais ou menos entre segundo ao sexto séculos, ou seja, início da Idade Média. Alguns colocarão no quinto século, quarto século, sexto século, ou seja, né? Mas é judaico. Judaico, é um documento totalmente judaico que vai trazer interpretações de rabinos, de textos bíblicos, de elementos culturais, rabínicos, interpretações de textos e Na assim época por de Jesus diante. não tinha Talmud? Então, na época de Jesus, aí é uma grande discussão, porque veja bem, a data da escrita do Talmud é segundo a sexto séculos depois de Cristo. Essa é uma verdade. E a tradição oral. Exatamente, você captou a ideia. Só que esse Talmud, que ele tem a sua consolidação escrita nesse período do segundo ao sexto séculos, ele tem uma tradição oral, possivelmente que pode ter um lastro de séculos antes disso. Essa pergunta do irmão, o irmão percebeu isso muito bem, é muito importante, por exemplo, para os estudos neotestamentários. Eu devo ter dito isso em algum outro programa, em algum outro contexto, mas onde eu quero chegar? Às vezes, estudiosos do Novo Testamento equivocadamente pensam: eu não devo dar nenhuma atenção ao Talmud, por quê? Porque ele é um documento escrito posteriormente à conclusão do cânon, segundo os sextos séculos. Só que aí é que pode estar o erro. Essa é a data da sua escrita, mas ele reflete uma tradição oral que pode vir de 1, 2, 3, 5 séculos antes de Cristo. Portanto, é importante também, não só para os estudos bíblicos veterotestamentários, mas também neotestamentários, estudar o Talmud babilônico, porque ele traz elementos teológicos, culturais. Por exemplo, eu citei, no caso do Antigo Testamento, eu citei Êxodo 4, 24 a 26, na sua primeira pergunta, onde um rabino, isso está no Talmud, ele vai dizer que ali não foi o Senhor que quis matar Moisés, mas foi Satanás. Não estou validando necessariamente essa leitura, mas estou dizendo, ela está no Talmud. Então, isso enriquece o cabedal interpretativo bíblico. Quase todas as versões que eu tenho em português lá em casa dizem que usaram o texto da Stuttgartensia para o texto hebraico. Do Antigo Testamento. Eu não sei o que é isso aí. Então, hoje nós temos a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Por que tem o nome de Stuttgartensia? Porque ela é publicada na cidade alemã de Stuttgart. Por isso que é Stuttgartensia, né? Então, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, ela é baseada de Gênesis a Malaquias no Códice B-Leningrado 19, que é hoje o manuscrito mais antigo que nós temos completo do Antigo Testamento. Não é esse que será logo, logo leiloado ali. Nós tivemos até a RIT fez uma boa reportagem sobre isso. Esse texto que será em breve leiloado e que poderá alcançar, segundo estimativas, até 261 milhões de reais, ele traz o texto hebraico de tradição massorética quase completo, mais antigo. Quase completo. Por quê? Porque está faltando ali, por exemplo, alguns capítulos do livro de Gênesis. A Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que data ali do 11º século, portanto é um texto medieval, ela traz a Bíblia inteira completa de Gênesis a aquilo que na nossa Bíblia é Malaquias. Baseado nos códices? Isso. Da família Ben Asher, que era uma família muito importante de rabinos e de copistas do texto bíblico, que tiveram na Idade Média muita credibilidade. E essa edição crítica, né? A Bíblia Hebraica Stuttgartensia é o texto crítico padrão. Crítico por quê? Porque ele traz o aparato crítico, com notas de rodapé trazendo o texto, por exemplo, da Septuaginta, às vezes o texto targúmico em aramaico, às vezes o texto latino da Vulgata. Então, é o texto crítico padrão para as traduções da Bíblia a partir do texto hebraico no mundo. Então, só para ajudar os pastores aí, né?
veja se eu estou certo. Tá. A Stuttgartensia está para o Antigo Testamento, assim como Nestle Aland para o grego. Isso, perfeito. Nestle Aland está para o grego no contexto neotestamentário. Perfeito, é uma boa comparação. Perfeito, isso mesmo. Beleza. Agora, uma pergunta meio chata. O irmão mencionou que, por exemplo, o Talmud babilônico e a Septuaginta botam um anjo lá no texto complicado de Êxodo 14. O Talmud de Satanás e a Septuaginta, anjo ou anjo do Senhor, dependendo do tipo de cópia dela. A Septuaginta traduz ou interpreta? Ótima pergunta, ótima pergunta. Em alguns momentos, ou em diversos momentos, ela traduz, em outros, ela parece interpretar. Por que eu digo parece? E de propósito estou tomando cuidado e selecionando as palavras. Há uma grande discussão na academia sobre se vários pontos da Septuaginta simplesmente é uma tradução que é bem livre do texto, que é bem diferente do texto hebraico. Se você pegar textos de Jeremias, se você pegar tipos de traduções ou versões da própria Septuaginta, obviamente, do texto grego de Jeremias, muito pouco se parece com o texto hebraico de Jeremias. Isso quer dizer o seguinte: os autores da Septuaginta se basearam em que manuscrito ou manuscritos? Então, a ideia essa é uma grande discussão. Então, a pecha que a Septuaginta traz, via de regra, eles traduzem muitas vezes de forma literal o texto hebraico e várias vezes eles interpretam de forma muito mais livre. A pergunta é, eles traduzem de forma muito mais livre só ou eles se baseiam em outros manuscritos hebraicos que se perderam nas brumas do tempo e aos quais não temos hoje, por exemplo, acesso? Essa é uma grande questão. Mas é verdade que os apóstolos muitas vezes citavam a Septuaginta? Na maioria esmagadora das vezes, eles se baseiam na Septuaginta. Então, está abonado pelo Espírito Santo. Então, isso... Aí tem outra discussão. Isso não abona necessariamente toda a Septuaginta. Não, mas aquilo que está lá... Mas aquilo que traz, ou as ilustrações dela derivadas, sim, o Espírito Santo usou os autores quando da confecção dos autógrafos ali para se valer desse texto. E aí é que você tem problemas grandes, né? Porque quando a gente vai comparar muitas vezes o texto hebraico com o texto grego, aí isso envolve a sua pergunta agora, às vezes nós temos grandes divergências, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, sei lá, que me veio à mente, e que envolve o que o irmão falou há pouco tempo, essas mudanças presentes de variantes textuais, muitas vezes são mudanças grandes, mas que não afetam o conteúdo da nossa fé, os elementos essenciais e fundamentais da nossa fé. Isso é um elemento pacífico nesse aspecto, de uma perspectiva evidentemente conservadora, né? Mas tem um texto de Gênesis 4, quando, por exemplo, ali Caim mata Abel. O texto massorético não traz a expressão vamos ao campo, mas isso está incluído na NVI. Se nós pegarmos, todavia, a Septuaginta, a Peshitta, a versão siríaca e outras, elas vão trazer a expressão vamos ao campo. O que a NVI entende? Como ela se baseia no texto crítico, sobretudo com mais ênfase no contexto veterotestamentário, do qual participei, ela vai inserir no texto. Então, Caim chega para Abel e diz, vamos ao campo. Isso dá, inclusive, maior concatenação, fluidez e lógica ao versículo. Então, o que a NVI fez? Ela incluiu, mas ela deixa bem claro e adverte o leitor, alerta o leitor na nota de rodapé, como NAA faz, NVT, enfim, Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia faz. Então, de acordo com, por exemplo, a versão siríaca, a Vulgata, a Septuaginta e assim por diante. O texto massorético não traz essa expressão. Então, é um tipo de detalhe, como o irmão muito bem colocou minutos atrás, não irá prejudicar a minha fé, mas em termos estilísticos e comprovado nesses documentos, nesses manuscritos brevemente citados, né? Versão siríaca, Septuaginta, Vulgata e tal, está lá. Então, por que não citá-lo no texto para dar maior fluidez ao mesmo? Bom, já a gente volta, nós vamos para o intervalo, mas antes, deixa eu te falar, você estava vendo aí o quanto a gente precisa estudar a Bíblia. A Agrade tem um curso bíblico que você pode fazer em casa, de excelente nível, na forma EAD. Então, entre em contato com a Agrade, você pode usar o site, agrade.com.br, ou, se você é do meu tempo, prefere falar com pessoas e não
com máquinas, então você liga no horário comercial durante a semana para 0 operadora 11 3115 0819 3150819 e conversa a respeito. Você pode fazer o curso bíblico que vai te ajudar imensamente. Ele já foi todo reformulado e vai ajudar você a conhecer as Escrituras. E sobre o site, entra no site da HIT também, né, hit.com.br, que assim você verifica tudo que a gente está fazendo e, inclusive, tem meios de entrar em contato conosco, sugerindo, criticando, etc. A gente vai para o intervalo, volta já já com quem está assistindo ao Vejam Só. Muito bom, estamos voltando aqui para mostrar a foto que você mandou para nós e com isso concorre ao brinde que o Vejam Só vai sortear, tá? Manda sua foto aí para o Facebook Programa Vejam Só ou para o Instagram, @Programa Vejam Só. Bate a foto agora, durante a exibição do programa, com você, obviamente, e aí já posta para nós rapidinho, você já está concorrendo, tá bom? Olha, em Recife, capital de Pernambuco, o Anderson Serrabra Gomes é nosso telespectador. Ó, ele fez o que eu falei, bateu a foto enquanto o programa está sendo exibido. Maravilha. Valeu, Anderson. Grande abraço para você. No Rio de Janeiro, em Cordeiro, lá no Rio de Janeiro, a Dainá é nossa telespectadora. Olha que bacana. Fez a mesma coisa. Legal, Dainá. Um ósculo santo para você. E em Fortaleza, linda capital do Ceará, né? Nós temos o Antônio Neres e o Davi. E quem bateu a foto foi a esposa, a Késia Silva, tá? O Davizinho ali, tá com uma carinha de sono, mas também é essa hora, né? Grande abraço aí pro Antônio Neres e o Davizinho. E também pra Késia que bateu a foto. Legal. Bom, tem alguns comentários aqui, mas eu ainda tenho umas perguntas pro pastor e o tempo está acabando, né? O Talmud, que o irmão mencionou, tem o Talmud babilônico e o Talmud palestino. Eles são muito diferentes. Qual é o mais antigo? Então, o Talmud, nesse caso babilônico, ele é visto não apenas como sendo o mais antigo e o mais importante, tradicionalmente aquele que é mais aceito, por exemplo, pelo judaísmo como um todo. E ele é uma versão, uma explicação judaica. É uma explicação judaica de elementos. Mishnah? Então, a Mishnah, ela já envolve, de novo, a Mishnah está presente, por exemplo, no Talmud. Ela está presente no Talmud, tá? Então, envolve um conjunto também de interpretações rabínicas que, normalmente, a Mishnah, ela é datada de meados do 2º século da nossa era. Portanto, um pouquinho depois do período neotestamentário. Então, a Mishnah está presente no Talmud, embora o Talmud seja maior do que a Mishnah. Então, ele envolve interpretações relacionadas à tradição oral, consolidadas na forma escrita, elementos culturais, interpretações de determinados textos bíblicos, de determinados elementos culturais, elementos relacionados aos sacrifícios, enfim, N elementos relacionados à cultura judaica. Como rabinos interpretaram um texto, situações relacionadas ao seu dia a dia na antiguidade, a partir da perspectiva hebraica e assim por diante. É isso que vai... Quando o Novo Testamento fala, os evangelhos falam de tradição dos anciãos, a tradição dos anciãos vai resultar na Mishnah e no Talmud. De certa forma, é assim, isso não é precisado. Não é precisado. O que acontece? Quando, por exemplo, Jesus critica, muitas vezes, a tradição dos fariseus, então a ideia é que a interpretação dos fariseus do texto bíblico, muitas vezes, falava mais alto do que o próprio texto bíblico. Isso a gente vê muito naquela série da Netflix lá, os
The Chosen, os escolhidos. Ah, sim, perfeito. Misericórdia, dá vontade de matar aqueles fariseus. Não sei como é. Por que Jesus não fez isso? Então, é aquela coisa. Isso é interessante. É que os fariseus, hoje, quando nós falamos de fariseus, normalmente os fariseus eles já tomaram, né, um rótulo pejorativo. Mas Jesus, eu devo ter dito isso em uma ou mais ocasião, Jesus muito provavelmente deveria ser fariseu. Tá brincando? Ainda que... Não, na minha presença não falou isso. Ainda que informalmente, no sentido de não aderir formalmente ao grupo dos fariseus, esse grupo religioso que vai nascer no período interbíblico, né? Os fariseus, saduceus, herodianos vão surgir no chamado período intertestamental. Só porque ele não era herodiano nem saduceu, não significa que ele era fariseu. Então, as crenças, a pregação de Jesus, a vida de Jesus, os seus ensinos, mais se aproximam, sem a menor dúvida, do farisaísmo do que de qualquer outro grupo. Por exemplo, herodiano, evidentemente, ele não seria, um contexto mais romano. Chamou Herodes de raposa. Os saduceus eram os incrédulos e os materialistas da época, não poderia. Qual seria a dúvida? Se ele seria essênio. Os essênios eram uma comunidade mais reclusa e separada e que tinham, muitas vezes, dependendo do contexto, a crença em 2 ou 3 messias, o que não faz sentido Jesus crer nisso. Então, quem eram os fariseus? Talvez João Batista fosse. Há muitas dissertações, teses e tudo, querendo provar por A mais B que Jesus, Paulo ou João Batista eram essênios. Não, Paulo era fariseu, talvez. Sim, mas eu digo, tivesse ali uma influência profunda essênia em alguns momentos. Só por causa do ascetismo? O ascetismo, o ênfase entre luz e trevas, a dialética entre esse mundo e o mundo por vir, né? Era um fariseu, mas que flertava também com perspectivas essênias. É nesse sentido que eu quero dizer. Agora, Jesus... Bom, eu vou mais longe. A nossa crença cristã é de viés judaico-farisaico, porque Paulo, como o irmão muito bem lembrou, era fariseu. Então, por exemplo, nossa crença em anjos, demônios, céu, inferno, a vida por vir, aquela coisa toda, anjos e assim por diante, são típicas do farisaísmo. Jesus, ele era um pregador popular, é o que ocorre no farisaísmo, era a crença popular. Os essênios não eram pregadores populares, eles eram, de novo, uma comunidade reclusa, ali que viviam no deserto da Judéia, nas cercanias do Mar Morto, né? Então, se fôssemos hoje vincular Jesus a um grupo, ainda que informalmente, eu diria que Jesus muito provavelmente foi fariseu. Quando eu olho para Jesus em termos históricos, eu tenho dificuldades em não vinculá-lo ao grupo dos fariseus. Você vai dar conta disso, meu irmão. Olha, sinceramente, os fariseus foram os piores inimigos dele. Então, não nos esqueçamos de que, sim, de forma geral, mas não nos esqueçamos de que nós temos um Nicodemos que era fariseu. Sim, amigo de Jesus. É uma pessoa piedosa, séria. Paulo, que obviamente por uma questão bem temperamental, que ele era colérico, ele perseguiu e assim por diante, mas é interessante que eu entendo que a própria crítica contundente que Jesus faz, eu diria que aos excessos do farisaísmo, no famoso capítulo 23, são os excessos. Todos os fariseus tinham exatamente aquela perspectiva? Não. Há exemplo, por exemplo, até onde nós sabemos, até onde o texto bíblico nos diz, de Nicodemos. Então, nem todos os fariseus eram ou tinham essas excentricidades ou exageros denunciados e criticados por Jesus em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, mas aqueles que agiam daquela forma. Eram todos os fariseus 100%? Evidentemente que não. Mas são esses exageros que criam esse rótulo, essa perspectiva pejorativa, infelizmente, que não sai mais dos fariseus até hoje. Tá bom. Que pena que o tempo acabou. Poxa vida. Deixa eu dar um conselho para você. Você ouviu bastante sobre versões, né? A enquete vai falar sobre versões. Eu aconselho você a ter em casa pelo menos uma versão super tradicional, do tipo Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Corrigida Fiel. Concordo. Que está com o texto Receptus, que foi. Ok. E você compara com uma tradução nova, né? E você vai perceber que as diferenças não afetam nenhuma das doutrinas, nenhuma das crenças centrais. São questões de ênfase. Vou dar um exemplo bem besta aqui. Romanos 8:1.
Uma vez eu fui comprar uma Bíblia na extinta livraria Maranata, que era da Igreja Batista Regular, que usa só a Almeida Corrigida Fiel, né? Eu falei, mas não tem diferença. Ela falou, tem sim, Romanos 8:1 faz diferença. Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso diz a revista atualizada. A Corrigida Fiel continua. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque essa parte final não aparece em muitos manuscritos mais antigos. Tá bom. Opa, quando eu li lá, acabei comprando a Bíblia Corrigida Fiel, né? Não, isso faz uma diferença danada. Então, quer dizer que o cara pode ser crente, só é crente, mas vive que nem quer e tá tudo bem? Nenhuma condenação lá? Calma. Leia até o versículo 5. Pronto. Exato. Aparece lá no versículo número 5. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é isso que você vai ver de diferença, tá bom? O importante, o fundamental é você conhecer as Escrituras e obedecer a elas. É isso que é o importante, tá bom? Pastor Vailate, muito obrigado. O irmão é um homem de Deus. Eu o admiro profundamente pela sua sapiência, pela capacidade que o irmão tem de falar tudo isso sem consultar uma nota, nada, né? É resultado de muito esforço, de muito estudo, e o Espírito Santo tem usado o irmão. Vamos ver o resultado da enquete? Você tem mais do que 2 versões diferentes da Bíblia em sua casa? Sim, 79%, amém, né? E não 21%. Então, os 21% dá uma olhada. Se você tiver duas versões muito novas, não vale a pena. Pega uma bem antiga, para você poder fazer o cotejamento, tá bom? Que Deus o abençoe e ilumine. Um ótimo fim de semana. Na próxima sexta-feira, nesse horário, querendo Deus, estaremos juntos.